Pare tudo por um instante, porque o que está acontecendo agora em Brasília não é normal. Enquanto você assiste a este vídeo, decisões estão sendo discutidas longe das câmeras, em corredores fechados, gabinetes reservados e conversas que não aparecem no noticiário. E o impacto dessas decisões pode mudar completamente o jogo político no Brasil. Uma informação que circula com força nos bastidores caiu como uma bomba institucional e envolve diretamente Jair Bolsonaro. Nada foi anunciado oficialmente, nada foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o clima na capital federal mudou, e mudou rápido. Nas últimas horas, uma avaliação ganhou força entre parlamentares, médicos e articuladores políticos experientes. Jair Bolsonaro estaria prestes a deixar o regime atual e retornar para casa. Não se trata de anúncio formal, mas segundo relatos insistentes de bastidores, o tema já teria ultrapassado a fase do debate e entrado no campo das decisões administrativas finais. O clima em Brasília é descrito como denso, estranho e silenciosamente tenso. Entre aliados do governo, predomina o choque e a tentativa de conter danos. Entre setores conservadores, a reação é de cautela absoluta, sem comemoração aberta, apenas a sensação de que algo cedeu. A leitura predominante é de que o sistema teria sido forçado a recuar, não por convicção, mas por necessidade política e institucional. O ponto de inflexão, segundo essas análises, teria sido o estado de saúde de Jair Bolsonaro, com avaliações médicas indicando que a manutenção do regime atual representaria um risco real diante das condições enfrentadas nos últimos dias. Nesse contexto, a entrada em cena do Conselho Federal de Medicina é apontada como decisiva. Pressionado e questionado institucionalmente, o CFM teria rompido o silêncio nos bastidores, alterando completamente o equilíbrio do jogo. Relatos indicam que médicos de renome passaram a sustentar de forma técnica e reservada que a permanência de Bolsonaro sob custódia poderia abrir margem para responsabilizações futuras, e esse argumento pesou fortemente entre parlamentares acostumados a calcular riscos políticos e institucionais. A partir daí, a articulação ganhou corpo. Senadores de diferentes bancadas, especialmente do centro e da direita, começaram a se mover sem discursos inflamados ou enfrentamentos públicos, em um movimento silencioso e cirúrgico, típico de Brasília, quando algo grande está sendo costurado. Reuniões fechadas, telefonemas reservados e encontros fora da agenda oficial passaram a dominar a rotina dos envolvidos, resultando na formalização de um pedido com dezenas de assinaturas defendendo a adoção da prisão domiciliar em caráter humanitário. No papel, o argumento é técnico e institucional, afirmando que a medida não interferiria nos processos, não afrontaria o Supremo e permitiria a manutenção de medidas de monitoramento, mas, nos bastidores, poucos acreditam que se trate apenas disso. O que realmente estaria em jogo é o reconhecimento tácito de que o custo político de manter Jair Bolsonaro no regime atual se tornou alto demais. Comparações começaram a circular entre parlamentares e assessores, lembrando casos de criminosos perigosos que receberam tratamentos mais brandos. Enquanto se questionava a rigidez aplicada a um ex-presidente da República, figura central da política nacional nos últimos anos, esse contraste corroeu, pouco a pouco, a narrativa de normalidade institucional. Nesse cenário, o nome de Alexandre de Moraes surge nas análises não como alvo direto, mas como símbolo de um modelo de condução que passou a enfrentar resistência silenciosa. A pressão não foi pública, mas foi constante, e em Brasília, pressão constante produz efeitos. Um episódio descrito como marcante teria ocorrido no ambiente familiar, quando Michelle Bolsonaro, segundo relatos, se emocionou ao ser informada de que a possibilidade de retorno para casa era real e iminente. Para o entorno do ex-presidente, a questão vai muito além da liberdade física. Bolsonaro em casa significa Bolsonaro politicamente ativo, capaz de se comunicar, articular e influenciar, o que muda completamente o tabuleiro. Aliados avaliam que o isolamento imposto vinha produzindo um desgaste, não apenas físico, mas também simbólico, e a reversão desse isolamento, mesmo que parcial, representaria uma virada estratégica de grandes proporções. Nada é tratado como definitivo. Tudo é cercado de cautela, mas o discurso do não há o que fazer, do lugar é ó, as coisas estão mudando.
E na política brasileira essa mudança de tom costuma anteceder fatos consumados. Nos corredores do poder, a palavra mais usada para definir o momento não é vitória, mas xadrez. A leitura predominante é de que nada disso foi improviso, e nos bastidores a articulação é atribuída a Flávio Bolsonaro, que teria atuado longe dos holofotes, dialogando com lideranças do Centrão e figuras estratégicas do Congresso, empurrando o sistema para um dilema incômodo: manter a linha dura com custos crescentes ou recuar parcialmente para preservar a estabilidade institucional. Diante desse dilema, o sistema teria optado pelo que considerou o mal menor. Essa movimentação ajuda a explicar o desconforto no Planalto e no Judiciário, já que Bolsonaro em casa significa Bolsonaro falando, influenciando narrativas e reorganizando alianças. Nada está encerrado, tudo segue em aberto. Mas o simples fato de esse cenário ser tratado como plausível já representa uma mudança profunda. Os próximos dias prometem tensão, articulações intensas e possíveis viradas capazes de redesenhar o equilíbrio de forças no país. Porque o que está sendo costurado agora, longe das câmeras, pode definir os próximos capítulos da política brasileira. Se inscreva no canal.